2-0 no Maracanã, vai terminar o jogo. Santo André dá o pote aqui no campo de defesa, tira, vai sair jogando pelo escanto no setor defensivo, camisa 5 o Dirceu. Dirceu recebe, volta um pouquinho. Termina o jogo no Maracanã. O Santo André fica com o título da temporada de 2004 da Copa do Brasil. Uma data histórica. A Façanha do Ramalhão, Episódio 1. Santo André! O ano de 2004 ficou marcado na memória dos torcedores do Esporte Clube Santo André, time de futebol que carrega o nome da cidade, na região metropolitana de São Paulo, por conta do maior título de sua história, o da Copa do Brasil, segundo torneio mais importante do país. O Ramalhão, assim conhecido no mundo do futebol, foi fundado em 18 de setembro de 1967 para ser o representante da cidade de Santo André no futebol profissional do estado de São Paulo. As únicas campanhas de destaque do clube tinham sido em 1981, quando conseguiu o acesso para a primeira divisão do futebol do estado, e 3 anos mais tarde, disputando pela primeira vez um torneio nacional, a Taça de Ouro do Campeonato Brasileiro. Ou seja, desde o seu nascimento, se apresentava como um mero coadjuvante do futebol brasileiro. Para contar sobre a conquista da Copa do Brasil, é necessário voltar ao ano anterior a ela, 2003. Ano que muitos torcedores e dirigentes classificam como um dos melhores do clube. Com a palavra, o ex-técnico Luiz Carlos Ferreira, que comandava o Santo André nesse momento. Foi um ano maravilhoso, um ano de conquistas marcantes, né? A vida do clube. Tinha uma sinergia muito forte com a diretoria, o departamento profissional e o departamento de juniores, porque esse departamento de juniores que acabou sendo campeão da Copa tinha bons jogadores que acabaram sendo aproveitados, né, no time profissional e deram retorno. Alguns foram até vendidos para time grandes. E realmente o campeonato da Série C, que nós fomos para a Série B, a Copa conquistada pela equipe juniores, a Copa Paulista contra o Palmeiras, e aquela vitória que precisava ser com diferença de gols contra o Ituano, marcaram a vida da torcida, do clube, da cidade, entendeu? E era um grupo maravilhoso, né? O Santo André tinha uma direção forte na minha época, entendeu? E isso aí era um respaldo muito forte para a comissão técnica desenvolver o seu trabalho. Então foi um ano de três conquistas fantásticas, mas em 2003 aconteceu vitórias, revelações de jogadores, uma festa muito grande na cidade com as conquistas, entendeu? O Santo André cresceu muito no mercado. Depois de conseguir o acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Ramalhão enfrentaria o Ituano na final da Copa Estado de São Paulo, torneio que daria direito ao campeão de disputar a Copa do Brasil de 2004. O primeiro jogo, disputado em Itu, terminou com a vitória do time da casa por 1-0. Portanto, na partida decisiva, que foi disputada em seus domínios, o Santo André precisava vencer por 2 gols de diferença para ficar com o título. O ex-jogador Tássio relembra uma história curiosa dessa final. Eu fui afastado do jogo da Paraíba, lá que a gente subiu pro acesso. E aí eu não joguei o primeiro jogo contra o Ituano lá no Novelli Júnior, porque eu fui expulso. Eu fiz o gol na Paraíba, e aí quando saiu o segundo que a gente subiu pra Série B, eu fui expulso. E o Luiz Carlos Ferreira falou que nunca mais eu trabalharia com ele. Enfim, ele ficou bravo, né? Acabamos que subimos, ele continuou bravo. Voltamos para São Paulo, primeiro jogo, eu não fui pro jogo. Aí eu tava preparando para ir pro Rio de Janeiro. Ele, sonhei que a gente perdeu de 1-0 lá no Novelli Júnior, Ituano Mote Massa. Ele, sonhei que você vai pro jogo e você vai fazer um gol. Eu falei, eu nem fui pro primeiro, ele, mas você vai para esse, vai sair jogando. Acabou ganhando de 4-1.
tive a oportunidade de poder fazer o 4º gol, foi uma baita partida. Acompanhem a narração do gol e o momento da conquista na voz de Miguel Fagundes, na época do canal ABC3 Net Cidade. Em seguida, Tássio complementa o placar. 4-1 no estádio Bruno José Daniel. O juiz vai para o centro do gramado, ergue o braço, o senhor Edilson Pereira. Final de jogo aqui no estádio do Bruno José Daniel. Santo André campeão da Copa Estado de São Paulo. 4 para o Santo André, 1 para a equipe do Ituano. Encerrado o produtivo ano de 2003, o Ramalhão teria um desafio novo em sua história no ano seguinte, a Copa do Brasil, torneio que jamais o clube havia disputado. Sérgio do Prado, ex-diretor do Santo André e agora gerente de futebol do Guarani de Campinas, conta qual era a expectativa dos dirigentes para a disputa da competição nacional. A expectativa na Copa do Brasil era fazer uma boa campanha, avançar de fase e o mais longe possível, mas nunca ninguém lá sonhou em ser campeão. Em termos de título, a expectativa de título não existia. O torcedor Roberto Costa também fala o que esperava sobre a participação do Santo André. O meu sentimento foi de felicidade de poder ver o Santo André novamente estar disputando uma competição no cenário nacional. Já tinha disputado em 1984 no formato Taça de Ouro, estava retornando novamente para disputar um campeonato de expressão e para nós torcedores realmente era sempre muito gratificante ver o time voltar no cenário nacional. Então isso era um sintoma de que podiam vir dias melhores aqui para o Esporte Clube Santo André. E minha expectativa era que pelo menos pudéssemos fazer uma campanha similar a 1984. O time chegou desacreditado e acabou fazendo uma excelente campanha. Em meio à disputa do Campeonato Paulista, o clube do ABC fez sua estreia na Copa do Brasil no dia 18 de fevereiro de 2004, diante da equipe do Novo Horizonte, no estádio Durval Ferreira, na cidade de Ipameri, em Goiás. Naquele ano, caso o time visitante vencesse por 2 ou mais gols de diferença, eliminava o jogo de volta da primeira fase e foi o que o Santo André fez, goleando por 5-0. O primeiro gol na competição foi marcado aos 10 minutos de partida pelo ex-atacante Macanaki, que também foi um dos destaques do jogo. Ele nos conta alguns detalhes sobre aquele dia. A gente estava focado, né? Porque a gente tinha que tentar eliminá-los, né, o quanto antes para evitar o jogo de volta. E foi o que aconteceu. A gente jogamos em um campo com muita dificuldade, que, nossa, parecia um mangue, um maçapeiro, meu. Sinceramente, até hoje eu nunca joguei em um gramado tão ruim, né, de má qualidade. Mas a gente sobressaiu disso tudo aí, sabe? A gente fez um baita jogo, portanto que o jogo terminou 5-0 pra gente, né? E não era uma equipe porque eles eram inferior não, foi porque a gente com toda essa dificuldade a gente se empenhou, porque o gramado era ruim, a gente não conhecia nada da equipe, eles já estavam acostumados a jogar, né, naquele gramado, e com isso tudo a gente conseguiu fazer 5 gols nessa equipe aí do Novo Horizonte. Jean Carlos bateu prensado, a bola vai sobrar com o Macanaki de voleio, gol do Santo André! Ainda na primeira etapa, o Ramalhão ampliou o placar com 2 gols do atacante Jean Carlos. O primeiro foi aos 29 minutos, aproveitando um cruzamento de Macanaki. Macanaki recebe pela esquerda, pode pintar o cruzamento, fez, Fumagalli errou, Jean Carlos, gol do Ramalhão! 5 minutos depois, o atacante recebeu mais um passe preciso de Macanaki para marcar o terceiro gol do clube do ABC. A vaga para a segunda fase estava bem encaminhada. Fumagalli enfiada de bola para o Macanaki, vem o cruzamento, Jean Carlos, gol do Santo André!
No segundo tempo, o quarto gol do Santo André saiu aos 21 minutos e foi marcado pelo zagueiro Fábio da equipe goiana, que na tentativa de cortar um cruzamento, acabou jogando a bola para as próprias redes. Cláudio recebe pela esquerda, bateu cruzado, Fábio contra! Gol do Ramalhão! Para sacramentar a classificação, o meio-campista Elvis ainda marcou o quinto gol, aos 40 minutos. Cláudio fez o cruzamento pro Elvis, tirou a marcação, bateu colocado! Golaço! Gol do Santo André! Todos os gols foram narrados por Eduardo Bianchi, que também fazia parte da equipe de voluntários do canal ABC3 Net Cidade e hoje integra a equipe do canal Tevila Esportes. Quem também participou da partida foi o ex-meio-campista da Guia, que relembra a classificação. Eu lembro que nesse jogo, cara, foi muito complicado porque choveu demais. Deu uma chuva tremenda que chegava a afundar até o tornozelo dentro do campo. Para jogar estava terrível. Muita lama e foi sensacional. Foi um belo jogo. Nosso time jogou muito bem. Jean fez 2 ou 3 gols, se não me falha a memória. Até tem um fato curioso que a gente ganhando o jogo, ele bem no jogo, né? Aí o Ferreira foi e tirou ele do jogo. Ele ficou maluco. Ele falou, nossa, esse homem tá louco, tá maluco. Mas, enfim, deu tudo certo. A gente conseguiu o objetivo que era passar no primeiro jogo. E aí foi na sequência passamos para a próxima fase. Um fato curioso dessa estreia do Ramalhão foi o esforço feito por parte da imprensa esportiva de Santo André para fazer a cobertura do jogo, como conta o jornalista Anderson Fattori, que atualmente é repórter do jornal Diário do Grande ABC. Ele conta os detalhes da transmissão, fala sobre a audiência e revela até um pedido do já falecido ex-presidente do clube do ABC, Jairo Livolis. Foi uma transmissão bem caótica, para falar a verdade, porque a cidade de Novo Horizonte, lá em Goiás, é uma cidade muito pequena e aqui em Santo André nós não tínhamos condições, né, as rádios principais da cidade aqui não tinham condições financeiras de acompanhar essa investida do Santo André lá em Novo Horizonte. E na ocasião eu trabalhava junto com o J. Fleming na Rádio Mar Azul FM, que era uma rádio comunitária aqui da cidade, que acompanhava o Ramalhão em todos os jogos. E então o presidente na época, o Jairo Livolis, entrou em contato conosco e disse que queria ouvir aquele jogo do Santo André contra o Novo Horizonte de alguma maneira. Então eu e o Fleming aí começamos a procurar por telefone, né, porque a internet também não era um meio muito eficaz em 2004, assim, de pesquisas. A gente ainda estava começando aí. Achamos uma rádio lá em Novo Horizonte, uma rádio local lá deles também, e essa rádio disponibilizou um áudio via internet pra gente, e lá na secretaria do clube, lá na sede do Poliesportivo do Jaçatuba, onde tinha um computador com uma velocidade de internet mais satisfatória, a gente conectou essa rádio comunitária lá de Novo Horizonte num dos computadores e com as caixinhas de som do próprio computador colocamos dentro de uma caixa de sapato e ligamos um celular dentro dessa caixa para captasse o som sem muita interferência, e desta forma, bem amadora, bem precária eu diria, a gente conseguiu aí transmitir essa partida para boa parte dos andreenses. Eu não me lembro exatamente a audiência que teve, mas foi uma audiência bem grande. O presidente, que tanto queria ouvir, o falecido Jairo Livolis, né, tanto queria ouvir, conseguiu, e aquela vitória expressiva do Santo André que deu início aí essa trajetória. Não teve imagens para ABC, mas pelo menos dessa forma precária teve som aí que o torcedor pôde acompanhar. O narrador Eduardo Bianchi, que foi companheiro de Anderson na extinta rádio Mar Azul, comenta sobre as imagens da partida, que só foram disponibilizadas alguns dias após o confronto. Sobre as imagens, o antigo ABC3, que depois veio virar Net Cidade, conseguiu, com a afiliada lá da Globo, de Goiás, as imagens dos gols da vitória do Santo André. E eu fiz a locução desses gols, né, recebendo as imagens, acabei fazendo a narração ali via tubo, como a gente costuma falar no meio, né? Classificado sem a necessidade do jogo de volta, o Santo André agora teria pela frente Atlético Mineiro e Guarani nas próximas fases. Times grandes e com mais história no futebol brasileiro.
mas essa diferença não foi suficiente para interromper a caminhada do Ramalhão. As histórias, os detalhes e as curiosidades sobre esses jogos você confere no segundo episódio do podcast A Façanha do Ramalhão. Até lá! Santo André do coração, meu clube do mar.